Aleluia, aleluia. Estou vendo alguns rostos aqui que há algum tempo já não víamos. Isso nos alegra muito e que os irmãos se sintam muito à vontade. Continuem a se sentir à vontade. Estamos na casa do nosso Pai querido. Diga: paciência para herdar as promessas. Ouça com atenção essa leitura. Eu vou ler um trecho do livro de Hebreus. Porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles para quem é lavrada, ou por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Diga comigo: sejamos imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Prossigo na leitura. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Diga: esperando com paciência, alcançou a promessa. Esse trecho é Hebreus capítulo 6, de 7 a 15, quando a Bíblia diz para nós que é necessário que haja paciência, que sejam seguidos os exemplos de paciência, aquela paciência que aguarda o cumprimento das promessas de Deus. É necessário que as promessas sejam seguidas de paciência. A espera precisa ser paciente. Ainda na carta aos Hebreus é dito: porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos. Diga: não somos. O autor aos Hebreus diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, de 34 a 39. No capítulo 6, ele diz que é necessário imitarmos aqueles que com paciência aguardam o cumprimento das promessas. No capítulo 10, ele diz que depois de fazermos a vontade de Deus, para alcançarmos a promessa, é necessário que em meio ao fazermos essa vontade, em meio à nossa peregrinação, a nossa vida seja regada por paciência. Essa semana eu fiquei perplexo ao ser confrontado com um dos famosos textos de Abacuque. Apesar de o nome Abacuque não ser muito falado,
Verdade é que há um trecho, ou dois trechos pelo menos, da sua profecia que são por demais conhecidos. Mas antes de falar sobre o que me deixou perplexo em Abacuque, vamos para o contexto dessa profecia. Abacuquiano. O reino do sul de Israel, um conjunto de tribos chamado Judá, estava nos dias de Abacuque mergulhado no pecado. Judá tinha dado mesmo as costas para Deus, e Abacuque, profeta, homem com a visão da santidade de Deus, da grandeza de Deus, estava muito incomodado, e deixa isso muito claro na sua profecia, capítulo 1, capítulo 2, ele estava muito incomodado, por incrível que pareça, com o fato de Deus parecer demorar em corrigir o povo dele. É impressionante que Abacuque está chegando para Deus dizendo: Senhor, o Senhor vai deixar que o povo fique dando as costas para o mandamento, dando as costas para as profecias, dando as costas para a tua palavra indefinidamente? O Senhor não irá corrigir o seu povo? Essa é a crise de Abacuque. Dr. Russell Shedd, comentando o contexto de Abacuque e o contexto de Judá, diz: era destruição, violência e desconsideração para com a lei de Deus. Essas coisas floresciam em Judá desenfreadamente. O povo estava loucamente alucinado pelo pecado. Abacuque começa a suplicar: Senhor, por favor, corrija o povo, o meu povo. Ele era de Judá. Senhor, corrija a minha nação. E Deus surpreendentemente dá uma resposta para Abacuque nos seguintes termos: meu servo, você não terá que esperar muito para que a sua oração seja atendida. Só tem uma coisa: eu irei corrigir o povo de Judá. Você verá isso com seus próprios olhos. Você vai testemunhar isso nos seus dias, Abacuque. Mas o meio que eu vou usar para fazer isso será trazer o povo da Caldeia, os babilônios, um povo feroz e violento, virá da Babilônia para corrigir o meu povo de Judá. E aí Abacuque entrou em outra crise. Ele disse: Senhor, como o Senhor vai usar para corrigir o teu povo um outro povo que é menos justo que o teu povo? Os babilônios são pecadores desenfreados, Senhor. Que justiça há em fazer justiça usando um povo ímpio? Abacuque está em crise. Um povo sedento por sangue, um povo ímpio, cruel, um povo idólatra. Deus diz que irá engolir o povo de Judá. Será assim que eu vou corrigir o meu povo. Nesse contexto de crise, no capítulo 2, a Bíblia diz que Abacuque vai para um local solitário, para uma torre de vigia. A cabeça dele está dando voltas. Ele diz: eu vou para a minha torre de vigia, eu vou me aquietar até que Deus fale comigo e responda, explique por causa da minha queixa. O que é isso que ele está fazendo? Eu não estou entendendo o método de Deus trabalhar. Alguém aqui já passou por um momento de crise em que dizia: eu não estou entendendo como Deus está trabalhando assim? É a crise de Abacuque. Senhor, mas desse jeito? É assim que o Senhor vai fazer justiça? É assim. A bênção vem assim, a resposta ao meu clamor é essa? É essa a resposta. Enquanto Abacuque está ali no capítulo 2, na torre de vigia, numa torre de sentinela, possivelmente uma torre de algum muro, não sabemos especificamente porque o texto não dá detalhes. A verdade é que ele vai para uma torre de vigia. Quando ele está ali na torre de vigia, diz a Bíblia, Deus vem ao seu encontro. O Senhor vai falar com o seu profeta. E o que Deus vai dizer para ele é o seguinte: meu servo Abacuque, fica tranquilo,
ainda que no início eu corrija Israel, Judá, na verdade o Reino do Sul, usando os babilônios, depois eu irei também corrigir os babilônios, cada um por sua vez. Eu não deixarei a tirania, a soberba e a idolatria dos babilônios invasores impune. Os inimigos do povo de Deus, Deus promete, mais tarde serão também disciplinados. Mas a minha perplexidade com o texto de Abacuque foi justamente nesse momento em que Deus fala com Abacuque, no capítulo 2, dizendo que mais tarde ele corrigiria os babilônios, e a profecia de Abacuque, a partir daí, é quase que só repreensão, palavras de correção, de ameaça para a Babilônia. Eu fiquei perplexo ao ser confrontado ao texto que fala sobre esse contexto aqui da crise de Abacuque, um texto em espanhol. Eu vou ler em espanhol e depois passar para vocês em português. A versão espanhola mais aplaudida no mundo, que é a Reina Valera, de 1960. Para minha surpresa, a versão espanhola diz algo diferente da versão em língua portuguesa. Ouça. Abacuque diz: sobre mi guarda estarei, e sobre la fortaleza afirmarei, e velarei para ver lo que se me dirá, e que he de responder tocante a mi queja. E Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza afirmarei o meu pé. E vigiarei para ver o que será dito a mim, e o que responderei acerca da minha queixa. E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e declara-a em tábuas, para que o que a ler corra. O detalhe é que a maioria das Bíblias em língua portuguesa diz: para que até quem passe correndo possa ler o que está escrito na tábua. Reina Valera 1960 diz: para que corra el que leyere en ella, para que a pessoa que ler essa mensagem saia correndo, de tão grande e tão emergencial é essa mensagem. E de fato, no hebraico, as duas traduções são possíveis. Os versos 1 e 2 assim aparecem na NVI: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Aí vem uma nota de rodapé na Nova Versão Internacional: para que todo que a ler corra. A versão de Portugal vai explicar um pouquinho porque, na verdade um poucão, por que Deus está dizendo essas coisas. Por que Abacuque teria que escrever a resposta para a queixa dele num texto em tábuas que fosse bem visível, para que até as pessoas correndo lessem, ou as pessoas passando lessem e saíssem correndo, tanto faz. A versão em Portugal diz: subirei à minha torre de vigia e esperarei até ver como Deus vai responder a minha queixa. E o Senhor disse-me: escreve a minha resposta num cartaz, legível e clara, para que qualquer possa ler rapidamente e correr para anunciá-la aos outros. No entanto, essas coisas que estou a planejar não vão acontecer de imediato, antes dar-se-ão ao seu tempo, sem precipitações, mas seguramente vai se aproximando o tempo em que a visão se cumprirá. Se parecer que demora, não desesperem, porque certamente acontecerá. Esperem pacientemente, não haverá atraso. Olha o que o Senhor diz: não
haverá atraso de um só dia. A promessa de que Deus não deixaria os babilônios impunes. A profecia contra a Babilônia, que iria surgir na continuação desse mesmo capítulo 2, eu li agora até o versículo 3. Essa profecia deveria ser colocada em local de destaque, para que quem estivesse correndo pudesse lê-la, para que quem lê-la saísse correndo com um propósito: anunciasse a promessa aos demais. Olha para seu irmão, se você tiver tímido, não precisa olhar, pode olhar para mim, mas eu gostaria que você repetisse isso. Diga: há promessas. Está muito fraco. Há promessas que devem nos fazer correr. Há coisas que Deus diz para nós, promessas, desafios, coisas que para os nossos olhos naturais são totalmente inalcançáveis, inatingíveis. Essa semana tive uma experiência maravilhosa dentro do meu quarto na poltrona. Jesus falou que o nosso quarto seria um local especial, né, meus irmãos? Fecha a porta do teu quarto, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Essa semana eu estava ali na poltrona do meu quarto, conversando com o Senhor, meditando na palavra. Eu cochilei. Eu disse à minha esposa: eu sonhei. E eu sei que foi uma promessa. Em síntese, eu não vou contar todo o sonho. Em síntese, eu via que parado, entenda esse parado, mas pregando, anunciando o Evangelho aqui em Apidaona, a mensagem ultrapassava fronteiras e ia muito longe do sonho. Muito, muito longe. Pessoas que estavam nas coberturas de edifícios, morando em coberturas de prédios, começavam a ouvir a mensagem que saía deste lugar. Vocês estão muito fracos, glória a Deus. Temos um povo avivado aqui hoje? Aleluia! Promessas que devem nos fazer correr. Não podem ser, a reação para elas não pode ser a nossa apatia, não pode ser a nossa dúvida. 1 milhão de questionamentos para receber o reino de Deus. Quando Deus fala, Jesus disse que a gente precisa ter um espírito infantil. Tem que ser que nem criança, senão não é o reino. Abacuque teria que correr para Deus e para os homens, e a mensagem dele iria fazer com que os homens corressem para Deus e para outros homens, dizendo: Deus irá vingar seu povo. Deus não permitirá que os nossos inimigos prevaleçam permanentemente sobre nós. Deus, no tempo certo, abaterá a Babilônia. A igreja está ali, Jesus? Amém. Meu Deus, a igreja foi embora hoje. Eu só estava até isso nessa. Até eu tenho a impressão de que essa ideia de que há promessas que precisam fazer com que a gente corra, com que a gente saia da inércia, a impressão que eu tenho é que parece, não posso afirmar isso, mas parece que Abacuque e Isaías de algum modo interagiram com a mensagem um do outro. Muitos de nós conhecemos, por exemplo, Isaías 40:31, que diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias.
correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A ideia do texto é: quando Deus faz determinadas promessas, é necessário que corramos na direção dele, dos homens, enquanto esperamos. É necessário que corramos com paciência. Promessas que são herdadas por pessoas que voam, correm, andam com paciência. Correr anunciando o que Deus vai fazer. Correr anunciando o que Deus começou a fazer. Correr dizendo: o Senhor está no nosso meio. Correr dizendo: Jesus Cristo está curando e libertando em Aquidauana. Devemos correr. Somente aqueles que, de outro lado, esperam são renovados. Voam, correm e caminham rumo às promessas. É necessária paciência para se herdar as promessas. Diga comigo: paciência. Em 1990, eu estava no culto no Rio de Janeiro, quando o Senhor falou profeticamente, dizendo: tu irás para o sul. Por 10 anos eu esperei. Esperei correndo para o Senhor e correndo na direção das pessoas, servindo ao Senhor de diferentes maneiras, com todo empenho, com muito amor, com todo gás. Exatamente 10 anos depois dessa profecia, eu estava aqui em Campo Grande, no último ano do seminário de teologia. E o pastor Isaías Caldas Lopes fez o convite que culminou com a nossa ida, minha, de minha esposa e de Vitória. Vitória era o nosso único filho nascido nesse ano. Na verdade, nós fomos em 2001. O pastor Isaías, em 2000, 10 anos depois, fez o convite que culminou com a nossa ida em 2001 para o Rio Grande do Sul. Ou seja, exatos 10 anos depois da promessa, foram necessários para que ela se cumprisse. Deus cumpriu a sua palavra. Temos aqui nessa igreja uma família. Eu vou pedir para ela que Ana ficar de pé, para Ana ficar de pé. São fruto do trabalho missionário do Rio Grande do Sul. Deus cumpriu a sua promessa. Obrigado, meus irmãos. 10 anos se passaram. Em julho do ano 2000, eu e minha esposa, ou seja, o mesmo ano em que o pastor Isaías Caldas Lopes fez o convite para o Rio Grande do Sul, em julho daquele ano, eu e minha esposa em Vitória, com 5 mesinhos, na verdade ela fez 5 meses de nascida lá, nas férias. Nós estávamos em Presidente Venceslau, que é a terra de minha esposa, ela nasceu lá, é paulista. Naquelas férias, a família dela conheceu Vitória, bebezinha. Num daqueles dias de férias, eu estava ali buscando o Senhor, me consagrando, buscando a face do Senhor. Eu e minha esposa fomos dormir. Quando o dia amanheceu e a luz entrou no quarto, uma voz poderosa, audível, como eu estou falando aqui para vocês, poderosa, firme e doce. Não consigo, já tentei descrever aquela voz para minha esposa, mas aquela voz é diferente de todas as vozes que eu já ouvi. Aquela voz encheu o quarto, era bem cedo de manhã, e me fez 3 promessas. Eu acordei minha esposa e disse: amor, você ouviu isso? Ela disse: ouviu o quê? Só eu ouvi. Nítido, forte, enchendo o quarto. Nós estamos em 2016 e as 3 coisas que o Senhor me falou ainda não são. 16 anos se passaram
E eu estou perseverando com paciência, correndo na direção do Senhor, correndo na direção das pessoas, esperando que a voz celestial cumpra aquilo que ela prometeu. Uau! Deus é fiel. No tempo certo, na hora exata, Ele cumprirá o que Ele falou. Amém. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo. Aleluia. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Aleluia. Pense em Josué. 40 anos se passaram desde a saída de Canaã. 40 anos. Josué vê toda a sua geração morrer. Todos aqueles que saíram com ele do Egito, todos, até mesmo Moisés, seu líder, todos morreram no deserto. Uma multidão, possivelmente 600.000 pessoas. Só sobreviveram os filhos dessa geração. E é claro, além de Josué, mais um homem chamado Caleb. Depois de 40 anos, em que Deus disse para Josué: você vai entrar na terra prometida. Daqui a 40 anos, porque você e Caleb, meu servo, creram na minha palavra, vocês entrarão. Veja o que a Bíblia diz em Josué 21. Olha isso. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela, e o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Meu Deus. Depois de 40 anos de mortes, Deus olha para Josué e diz: lembra do que eu te prometi? Agora você vai possuir as cidades de Canaã, entre elas a poderosa Jericó, tão fortificada. Diz a Bíblia que os seus muros eram largos o bastante para passarem 2 carruagens ao mesmo tempo, lado a lado. Tinha gente morando no muro. Aquilo era um colosso. Deus diz para Josué: você vai derrubar, você vai prevalecer. Eu sou contigo, assim como fui com Moisés, meu servo. Uma coisa só eu exijo de você: não tenha medo, não duvide, e persevere em meditar nas minhas palavras, nas minhas promessas. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Eu cumprirei a minha palavra. Eu vou cumprir. Aleluia! 40 anos se passaram, mas para mim, Josué, isso é como 40 segundos. Como nada, eu não me esqueci do que eu falei. Eu gosto de pensar, além de pensar em Josué, sobre confiança nas promessas, pensar, por exemplo, em Ana. Nós não sabemos por quantas vezes Ana chorou indo lá para o tabernáculo em Siló, enquanto sua adversária Penina zombava dela, porque Ana não podia ter filhos. Era sério. Subiam Eucana, Ana, Penina, ano após ano, adorar o Senhor em Siló, diz a Bíblia, e Ana chorava, porque era zombada, porque a outra escarnecia dela, ela estava coberta de vergonha. Não sabemos quantas vezes isso aconteceu, mas o que sabemos é que
Um belo dia, quando ela chega à porta do tabernáculo, oferece as suas dádivas ao Senhor, ergue um clamor ao Senhor, e a Bíblia diz, ela começa a chorar e já não consegue mais sair som da boca, está só balbuciando, apresentando para Deus a sua dor, a amargura de espírito, como ela mesma vai dizer para Eli, o sacerdote. Em meio àquilo tudo, Deus a contempla. Eli, homem carnal, diz: mulher, aparta o teu vinho. Ela diz: não, meu Senhor, não é vinho não, é amargura de alma. Deus sabe da dor do meu coração, não posso ter filhos. E Eli diz que o Senhor conceda o desejo do teu coração. A Bíblia diz: no ano seguinte, na mesma época, Ana chega com o bebê nos braços. A palavra que Deus liberou pela boca do sacerdote, Ana aguardou, e Deus no tempo certo cumpriu. Olhe para Abraão, lá no capítulo 12, de Gênesis, Deus diz para ele: farei de ti uma grande... Abraão estava com 75 anos, velho, sem filhos, numa cultura em que ter filhos era uma das maiores honras de um homem, de uma mulher. Abraão está lá com o seu opróbrio, com a sua vergonha, com a sua humilhação. Deus diz: farei de ti uma grande nação. Sabe quanto tempo se passou até o nascimento de Isaac? Ismael vem no meio do caminho, um arranjo lá de Sara, mas não era ele o filho da promessa, não. 25 anos. Gênesis capítulo 21, a promessa está lá em Gênesis 12. Gênesis 21, é fácil de guardar, não é só inverte, 12, 21. Um homem de 100 anos vê o cumprimento da promessa de Deus. 100 anos nasce Isaac. Oh Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Não. O relógio de Deus corre em cima do Kairos, o tempo da graça, o tempo preciso, o tempo certo para as coisas acontecerem. Não é o nosso Cronos, não. O tempo certo de Deus é o melhor tempo para nós. Espere com paciência. Deus prometeu. Pastor, o que Deus lhe prometeu? Deus me prometeu coisas tremendas. Já faz 16 anos. Foi como, pastor? Foi sonho, não foi a voz audível. Foi a única vez que eu ouvi a voz de Deus audivelmente. Nunca mais ouvi. Estou esperando. Eu estou esperando. E aquele que prometeu é fiel. Diga: promessas são sementes. Amados, nós temos aqui um casal que trabalha com agricultura, estão com uma horta linda, maravilhosa. Essa semana eu comi a rúcula, a melhor rúcula que eu já comi, sem exagero. Lá da chácara de Rivalino e Amélia. Rivalino e Amélia. Coisa boa. Depois vocês podem fazer um negócio ali com eles. Eles mexem com sementes. Antes de morrer e germinar, a semente passa por um período de dormência. Ela fica lá na terra ou em outro substrato, quietinha. Está lá a semente. De repente, por um milagre divino na natureza, a semente morre e vive uma planta. Diga: promessas são palavras, e palavras são sementes. Muitas promessas de Deus, promessas que talvez Deus fez quando você estava lá lendo a Bíblia, veio aquela convicção do Espírito Santo. Promessas que Deus talvez te fez
De modo audível, não sei. Num sonho. Usando alguém, numa revelação, numa profecia, não sei. Deus tem os seus modos de falar, inúmeros. Ele usa uma criança, ele usou até a mula para falar com Balaão. Deus é Deus, Ele é Senhor. Deus pode ter feito uma promessa a você de algum modo, e aparentemente a promessa está esquecida. Parece que ela está dormente no solo do coração. Eu diria que promessas como sementes devem ser esquecidas pela angústia e lembradas só pela fé. A angústia deve se esquecer das promessas. Apenas a fé deve fixar a atenção nelas. Só a fé deve trazer à tona as promessas. Está entendendo o que eu estou falando? Se é para tirarmos a promessa do seu estado de dormência, que seja pela fé, não pela dúvida, não pela angústia. Que a fé traga para a superfície a promessa, como se a gente pudesse olhar para a sementinha lá na terra, com uma visão de raio-x, e dizer: deixa eu ver se já brotou. Só para isso. Porque a promessa, se foi palavra de Deus, no tempo certo irá germinar. A semente está ali, é a palavra de Deus, está ali guardada no coração. Quando Deus fala, preste atenção, quando Deus fala, nós temos que pegar a palavra e plantá-la no coração, regá-la com fé. Eu tenho regado promessas de Deus com a minha fé, mas a Bíblia guarda uma etapa dessa coisa, desse milagre do cumprimento da promessa. Ela guarda algo que é apenas da alçada divina, só Deus pode fazer. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Promessas são palavras, palavras são sementes. Sementes por vezes ficam no estado de dormência. Temos que esperar. Em segundo lugar, diga comigo: promessas são compromisso. Agora aponta o dedinho para cima e diga: de Deus. Primeiro com Deus. O primeiro compromisso de Deus quando Ele faz uma promessa é com Ele mesmo. Não é com ser humano nenhum. Ao prometer algo, Deus não se compromete apenas comigo e com você. Há um compromisso interno de Deus na Trindade. Vamos voltar para Hebreus 6,13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Deus falando em nome de Deus. Invoco Deus, olha só, hein? Deus falando para Abraão: invoco Deus como testemunha de que eu, Deus, te prometo. Meu Deus. Deus dá testemunho de si próprio. Ele mesmo, internamente, confirma o que Ele falou. Sabe por quê? O autor aos Hebreus está dizendo: porque não existe testemunha maior que Deus. A maior testemunha possível para a palavra de Deus é Deus. E Ele toma essa testemunha como testemunha necessária para as suas promessas. Então Deus quando se compromete, não saiu. Deus quando se compromete com alguém, quando promete algo a alguém, Ele põe como testemunha disso Ele mesmo. É a Trindade. 1 de João capítulo 5, 7 diz: porque 3 são os que testificam no céu. Diga: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. A testificação de Deus.
A promessa então tem a força, veja bem, a promessa de Deus tem a força do caráter de Deus. Porque se Deus invoca a Ele mesmo como testemunha da sua promessa, significa que a promessa, além de ter saído da boca de Deus, está confirmada, selada. Lembrem-se dos 7 selos lá de Apocalipse, mensagem recém-pregada aqui neste culto. A palavra está confirmada por selos também do próprio Deus. Aliás, vimos isso naquela mensagem, os 7 Espíritos de Deus que se movem sobre a terra. A obra da salvação, diga comigo, a obra da salvação, e todos os seus aspectos tem um triplo testemunho celestial. Diga, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Mas o último ponto, penúltimo na verdade, que eu quero citar para vocês é o seguinte: só um coração obstinado pelo mal pode comprometer o cumprimento de uma promessa divina. Pastor, o senhor acabou de dizer que é o próprio Deus quem confirma aquilo que Ele mesmo prometeu. Deus toma por testemunha a si próprio, há um acordo da Trindade para confirmar aquilo que sai da boca de Deus. Sim. Então, como alguma coisa poderia comprometer o cumprimento de uma promessa de Deus, se é algo confirmado pelo próprio Deus? O braço estendido para se receber as promessas de Deus chama-se fé. A palavra que Deus liberou. Entretanto, quando não há fé, preste atenção. E fé nesse contexto aqui está sendo entendida como a confiança no caráter daquele que falou, ou seja, no caráter de Deus. Quando não há fé, não há meio pelo qual a bênção possa chegar até nós. Há uma perda de conexão. Não há meio. O som precisa de meios para se propagar, sejam sólidos, sejam líquidos. A semente necessita de um substrato onde se fixar, para ali ela morrer e germinar. De igual modo, as promessas de Deus precisam de fé como um veículo para que elas se cumpram. É nesse meio, é nesse substrato que aquilo que está tremendamente confirmado acontece. O Salmo 95 nos dá um grande alerta. Ele diz assim: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá. Meribá significa rebelião. Como aquele dia em Massá. Massá significa provação. No deserto, atitudes que Israel teve contra Deus, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira. Olha só, hein? Deus tinha dito: vou fazer com que vocês entrem numa terra deleitosa, numa terra que mana leite e mel. Mas agora, por causa de Massá e Meribá, Deus diz: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Perderam. Faltou o veículo, faltou o substrato, faltou a conexão para que a promessa chegasse. A promessa foi perdida. Apenas 2
agarraram com toda a força e com toda a fé. Quais os nomes deles? Josué e Caleb. Tenha paciência. Se Deus falou, espere. Tenha paciência. Promessas se cumprem na hora exata. Diga comigo, promessas cumprem-se na hora exata. Já disse para vocês que promessas não são sobretudo um compromisso com o tempo humano, porque nem sempre o tempo humano bate com o tempo divino. Nem sempre o nosso cronos, o nosso relógio, é o tempo da graça específica a ser derramada, o Kairos. Se Deus objetivamente falou, é necessário esperar, pois Deus diz em Abacuque, diz Hebreus, diz Isaías, Deus jamais se atrasa. Deus não está preso por nenhum obstáculo para cumprir aquilo que Ele falou. Deus não se atrasa. Em Isaías 46:13 diz: faço chegar a minha justiça, o Senhor falando por meio dele, faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação, diga, não tardará. Deus diz: a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Por isso, o autor aos Hebreus, no capítulo 6, verso 12, vai poder dizer: não sejais negligentes. E aqui mais uma vez a gente vai declarar essas coisas dizendo, eu peço que vocês repitam: não sejamos negligentes, mas sejamos imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Se Deus não se atrasa, se Ele cumpre tudo na hora exata, eu não preciso ficar preocupado dizendo: meu Deus, não vai dar tempo, não vai dar, Senhor. O Senhor não está vendo, e o Senhor dos céus olha e diz: eu estou vendo exatamente. Só que no relógio do meu pulso, não no que está no seu pulso, meu filho. Eu estou vendo. Nessa noite, em nome de Jesus, lembre-se daquilo que o Senhor falou a você, daquilo que o Senhor lhe prometeu, e diga: Senhor, esperarei pacientemente o cumprimento das tuas promessas. Esperarei com paciência no Senhor, e Ele se inclinará para mim e ouvirá o meu clamor. Coloquei no futuro o Salmo 40. Esperarei com paciência no Senhor. Por favor, fique de pé no seu lugar.